Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 4 diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e agradecemos, Pai, porque o Senhor a deixou para que nós pudéssemos aprender mais do Senhor, para que os nossos corações pudessem ser confortados diante da tua voz. E é pela tua voz que nós clamamos nesse momento. Que o Senhor fale à sua igreja, ensine a sua igreja, mostre à sua igreja que o caminho é Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos percebido ao longo da nossa exposição sequencial de Mateus que Jesus não vem tão somente estabelecer, um padrão ético, como faziam os fariseus e os saduceus, como faziam os escribas, na época de Jesus. Na verdade, Jesus vem virar de ponta a cabeça essa pirâmide criada, pela uma falsa interpretação daquilo que o Senhor deseja para os seus filhos. Mateus, meus irmãos, apresenta Jesus como o novo Moisés, e eu tenho dito isso aqui e repetido. O grande objetivo de Mateus é mostrar Jesus como o novo Moisés. Aquele que não apenas dá uma interpretação da lei, mas, diferente de Moisés, Jesus vai aprofundar o conhecimento do seu povo, do povo de Deus, diante da lei do próprio Deus. Mas, meus irmãos, acima disso, Jesus estabelece princípios fundamentais do reino de Deus. Essa, meus irmãos, não é um simples código de conduta, externo para o povo de Deus, mas é uma ética que, de fato, irá transformar, não apenas externamente, mas de maneira mais profunda, internamente, o coração dos seus discípulos. Meus irmãos, esse é o ensino de Jesus, que vai nos mostrar o caminho para a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando nós estamos em comunhão, e uma comunhão completa com o nosso Deus. Portanto, o que Jesus quer, meus irmãos, não é estabelecer aqui um reino humano. Jesus apresenta uma ética de ponta a cabeça, onde, meus irmãos, a verdadeira felicidade não é encontrada no desejo carnal do homem por poder, não é encontrada na riqueza mundana, mas ela é encontrada na humildade, na misericórdia e na busca não da sua própria justiça, mas da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus, meus irmãos, desafia as nossas concepções convencionais do que é de fato o sucesso. Jesus vira de ponta cabeça, de cabeça para baixo, as nossas expectativas, primariamente as expectativas do judeu, de um Messias que reinaria, que os libertaria de Roma. Jesus não vem simplesmente para libertar a nossa carne. Ele vem primariamente para libertar o nosso espírito dos nossos próprios pecados. O sermão, meus irmãos, aqui de Jesus ocorre, então, num momento muito importante da caminhada dele, onde ele não só ensina, mas também irá modelar um novo modo de se relacionar com o próprio Deus e também com o próximo. As bem-aventuranças, meus irmãos, não são apenas ideais éticos, como muitos costumam ensinar,
mas na verdade são um convite transformador para experimentar no aqui e agora a plenitude do reino de Deus. A congregação, meus irmãos, daquele tempo, a igreja daquele tempo, os discípulos daquele tempo que ouviam Jesus, estavam imersos numa dúvida, numa inquietação, e buscavam a todo tempo uma resposta sobre como de fato viver uma vida que é agradável a Deus, porque os homens que tinham a palavra e o conhecimento naquele tempo pareciam não viver próximos do seu Senhor. Jesus, meus irmãos, vai responder essas inquietações, não com uma lista de regras, como faziam os fariseus, mas com um convite radical para viver uma nova forma de vida, para viver um novo modo de se relacionar, para mostrar que o caminho da verdadeira felicidade só é encontrada no relacionamento íntimo com Deus, mas também no amor demonstrado diante desse amor de Deus ao próximo. Então, meus irmãos, eu convido a igreja a olhar para esses versículos que nós lemos de Mateus capítulo 5, verso 1 ao 4, sobre o seguinte tema: um chamado de ponta cabeça, um chamado de Jesus. E o nosso primeiro ponto nos mostra uma transformação por meio de uma instrução de um mestre que fala aos seus discípulos. E nós percebemos isso nos versículos iniciais aí do capítulo 5 de Mateus. O evangelista nos apresenta um cenário aí totalmente emblemático. Jesus subindo ao monte, assentando-se e abrindo a sua boca para ensinar, é o que nos mostra os primeiros versículos. Nós temos aprendido, meus irmãos, que o grande objetivo de Mateus é apresentar Jesus como o novo Moisés. Então nós encontramos nesse relato algo significativamente teológico, especialmente à luz do contexto da audiência de Jesus. Ao mostrar, meus irmãos, o ato de Jesus ao subir o monte e abrir a sua boca, Mateus está aqui, através desse ato de Jesus, estabelecendo o próprio Jesus como um novo Moisés, mas muito maior do que o antigo Moisés. Porque Mateus vai nos mostrar que Jesus está trazendo uma nova perspectiva, uma perspectiva mais profunda da lei. Não apenas, meus irmãos, escrita em tábuas, como aconteceu com Moisés, mas agora ela deve estar enfincada nos corações dos discípulos, ao ponto de não ser apenas mais normas éticas, mas algo que definitivamente transformará as suas vidas. Apesar de usarmos constantemente o termo nova lei, o que Mateus está nos mostrando aqui é que Jesus não vai dizer nada novo, mas vai aprofundar o conhecimento do seu povo diante daquilo que já foi dito. No original, meus irmãos, nós temos aí no versículo 1 uma expressão em grega dita kai anoxas tu stoma autu, que é traduzida como e abrindo a sua boca. E abrindo a sua boca. Você pode olhar comigo nos dois primeiros versículos e não encontrar essa expressão aí no nosso texto, na nossa tradução da ARA. Essa expressão, meus irmãos, apesar de carregar um significado importantíssimo, que eu vou dizer agora, ela não aparece na nossa tradução, infelizmente. No seminário nós temos um lema, um ditado popular, melhor dizendo, tradutore e traidore, do latim, todo tradutor é um traidor, porque nada se compara ao texto original da palavra do Senhor. Ele sim é inspirado, o original é inspirado. O que nós temos aí é um bom texto, mas não é o texto original. Essa frase, meus irmãos, em grego, e abrindo a sua boca, não é uma introdução redundante de Jesus, mas sim
um indicativo do próprio Jesus de algo que será dito que é muito importante. É uma expressão usada para introduzir o discurso que Jesus dará. E esse discurso, meus irmãos, vai mudar todas as coisas. Vai, de fato, transformar todo o conhecimento judeu da lei. Jesus, o que ele vai dizer agora, meus irmãos, vai estabelecer com profundidade o que de fato é pertencer ao reino de Deus. O que Jesus, meus irmãos, vai dizer ao abrir a boca vai mudar todas as coisas. Um autor muito importante que os irmãos têm visto eu repeti-lo aqui, chamado Sproul, em seus estudos sobre o Sermão do Monte, ele vai mostrar que Jesus, ao abrir a sua boca, ele não estava apenas comunicando informações, como faziam os fariseus e saduceus, mas Jesus estava revelando, meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus, ao ensinar, ele não ensina algo qualquer, mas ele revela os mistérios do reino de Deus. Jesus vai trazer a verdadeira luz, a natureza da felicidade. E ele faz isso dizendo, bem-aventurados. Ou seja, verdadeiramente felizes são aqueles. Vocês querem ser felizes? Diante da tribulação, diante da dificuldade, diante de um mundo que odeia Deus, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou abrir a minha boca agora e a vida de vocês vai mudar. A instrução de Jesus, meus irmãos, não é algo opcional, como nós falamos hoje de manhã aos seus discípulos. Na verdade, é algo essencial para se fazer um discípulo, para se fazer pertencente genuinamente desse reino dos céus. Um grande pregador, meus irmãos, e eu aconselho demais os irmãos a procurarem e lerem o livro dele sobre o Sermão do Monte, chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele vai dizer que, ao abrir a boca, Jesus não apenas fala, mas transmite verdades não mutáveis, mas imutáveis, verdades eternas, que têm o poder não apenas local, não apenas prático momentâneo, mas tem um grande poder extraordinário de tirar o seu povo das trevas e transportá-lo para o reino do seu filho, de Deus, para o reino do seu Pai. Ele, meus irmãos, Jesus não estava meramente transmitindo conhecimento, mas ele estava moldando os caráteres, os corações, as mentes daqueles seus ouvintes, dos seus discípulos, ao reino de Deus. Olha, Jesus está dizendo assim, olha, o jeito que vocês estão pensando está muito distante do que Deus realmente quer. Eu vou abrir a minha boca aqui agora. E diante do que eu vou dizer, diante do que eu vou ensinar, as coisas vão mudar. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela gera vida e uma nova vida. Não há como ouvir o Senhor e permanecer como está. O ensino de Jesus, meus irmãos, ao abrir a sua boca, inverte o nosso valor mundano e pecaminoso. Muda a nossa concepção egocêntrica. Jesus inverte radicalmente a nossa própria religiosidade, porque nos mostra que no centro da nossa religião não está Deus. Jesus nos mostra ao ensinar que o centro da religião, da nossa religião, somos nós mesmos. E é exatamente isso que vai tratar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vai nos retirar do centro, porque o centro da mensagem de Deus, o centro do Evangelho não somos nós, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diante dessa realidade, meus irmãos, nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós servimos a um mestre de autoridade. Jesus tem
autoridade e toda a autoridade. Jesus, meus irmãos, começa o seu sermão aqui com um ato muito significativo. Ele se assenta, indicando que está assumindo uma posição de mestre autoritativo. As pessoas que vão ouvi-lo falar devem curvar as suas cabeças, devem ouvir o seu ensinamento e devem prioritariamente obedecê-lo. Os discípulos, meus irmãos, se aproximam então de Jesus, mostrando uma disposição de ouvir, de aprender. Então Jesus abre a sua boca. Jesus começa a ensinar. Isso, meus irmãos, em si já se aplica a nós diante da palavra de Deus, porque nós, diante de um Deus que fala através da sua palavra, precisamos falar o que ele diz e nos calar diante do seu silêncio, principalmente diante do seu ensino. É por isso, meus irmãos, que nos nossos cultos, o momento central não é qualquer momento, mas é o momento da pregação da palavra. É o momento em que nós compreendemos que Deus fala ao seu povo. É por isso, meus irmãos, que não pode haver mais música no nosso culto do que palavra. É por isso, meus irmãos, que nada pode superar nos nossos corações a expectativa de estar aqui e ouvir, não um licenciado Atos, não um pregador qualquer, mas ouvir Deus falar aos nossos corações. Porque, meus irmãos, a grande compreensão é que o que genuinamente pode transformar as nossas vidas não é o que nós podemos produzir. Não é os nossos testemunhos maravilhosos, nós certamente temos. Meus irmãos, a sua experiência de vida, a minha experiência de vida, não pode transformar coração nenhum. A única coisa que pode, de fato, genuinamente transformar os corações é a palavra do nosso Deus. É o ensino do nosso Senhor. O ensino de Jesus, sim, meus irmãos, muda as concepções, transforma os corações. Jesus transforma, molda o seu povo diante da sua instrução, por meio da sua instrução. E necessariamente, meus irmãos, isso cria em nós uma mudança radical. Isso muda como nós compreendemos e também como nós vivemos a nossa vida. Ao abrir a sua boca, meus irmãos, com autoridade, Jesus nos convida a amar cada vez menos a nós mesmos e a nossa própria vida e a abraçar aquilo que de fato é eterno. E como isso é difícil, meus irmãos? Como é difícil nos esquecer. Como é difícil amar aquilo que de fato é eterno. Nós até repetimos a frase de João Batista, né? Você deve saber de cor aí, em João 3,30, João Batista diz: convém que ele cresça. Mas será, meus irmãos, que essa é uma verdade dos nossos corações? Será que isso é realmente o que nós queremos? Será que nós estamos realmente dispostos a ouvir esse sermão que será dito por Jesus? Será, meus irmãos, que os nossos corações estão realmente quebrantados de caminhar com esse Jesus? Meus irmãos, o ensino de Jesus nos incomoda, porque ele nos coloca no nosso lugar. E o nosso lugar é um lugar de ouvinte, é um lugar de servo, é um lugar de discípulo. O nosso lugar não é o centro, meus irmãos. O centro é Ele. Jesus é o centro da sua mensagem. Jesus é a autoridade da sua palavra. Porque Ele não é um mestre qualquer. Ele é Deus. João vai dizer, Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus.
Meus irmãos, a partir do verso 3, olhe aí comigo, nós temos o início, propriamente dito, desse sermão de Jesus. E os 2 primeiros versos nos mostram um chamado feliz aos humildes e chorosos. E esse é meu segundo e último ponto. Jesus faz um chamado feliz aos humildes e chorosos. Aqui, meus irmãos, encontramos Jesus proclamando uma bem-aventurança que, à primeira vista, ela parece extremamente contraditória. Observe comigo aí no texto. Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O tema, meus irmãos, desse sermão, eu quero voltar a lembrar, é um chamado de ponta a cabeça. Um chamado que desafia as nossas noções convencionais de felicidade e também de realização. Esse chamado de Jesus, meus irmãos, ele é profundamente contracultural. Porque Jesus valoriza a humildade, Jesus valoriza a dor como caminhos verdadeiros para o reino do céu. Você só será bem-aventurado se tiver participação naquilo que Jesus está dizendo. E Jesus vai dizer que os humildes, a humildade, diante da humildade você irá receber, então, ou pertencer ao reino dos céus. Jesus começa as suas bem-aventuranças falando sobre os pobres de espírito. Você pode observar isso na sua palavra e na sua Bíblia. E nós temos o termo grego aí, ptoros, ou pteroi, que significa pobres. E isso se refere, meus irmãos, a uma pobreza extrema, a um estado de completa dependência. Um comentarista bíblico muito famoso, chamado William Hendricks, ele vai nos lembrar que essa pobreza de espírito não se refere a uma falta de valor ou uma falta de valor de dignidade pessoal, mas essa pobreza de espírito está se referindo a um reconhecimento da dependência desse Deus. Ser pobres de espírito, então, meus irmãos, é reconhecer que diante de Deus nós não temos nada a oferecê-lo. Nós somos espiritualmente indulgentes. Não há nada em nós que possa de alguma forma chamar a atenção de Deus. Não há nada em nós que pode de alguma forma atrair o amor desse Deus. Porque nós somos pecadores e esse Deus, como nós cantamos e dizemos aqui, é santo, santo e santo. A pobreza de espírito, meus irmãos, então é o ponto de partida para toda a vida cristã. Sem reconhecer, meus irmãos, a sua insuficiência, a nossa insuficiência, nós não podemos adentrar no reino dos céus. A humildade, meus irmãos, é paradoxalmente a porta do reino de Deus. O reino dos céus pertence àqueles que reconhecem a sua falência, aqueles que reconhecem humildemente a sua dependência. A esses, meus irmãos humildes, que se olham, e por isso nós temos no nosso culto o momento de confissão, é a compreensão de que nós somos pecadores, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Aqueles que não reconhecem isso, Jesus está dizendo aqui, não podem ser bem-aventurados. Meus irmãos, olhe para dentro de si. Quem está lá no centro? De alguma forma você compreende que pode alcançar esse Deus pelas suas próprias características, pela sua própria personalidade. Jesus está dizendo para nós todos aqui, bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que se esquecem a si mesmo, para lembrarem somente de Deus. Mas Jesus também, meus irmãos, ensina sobre a consolação prometida aos que choram.
E você pode olhar comigo aí no verso 4. Jesus continua dizendo: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Temos aqui, meus irmãos, o termo grego refel. E esse termo significa um luto profundo e intenso. Esse luto, meus irmãos, é mais do que uma tristeza superficial. É um pesar profundo pelo pecado e pelas consequências devastadoras do pecado, oriunda do pecado nas nossas vidas. Há uma consequência, meus irmãos, de pecar contra Deus. E diante desse afastamento de um ser de Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores, nós choramos. Nós nos encontramos quebrantados e contritos. O Carson, meus irmãos, um comentarista bíblico, diz que esse choro não é simplesmente um lamento por uma situação difícil, mas é uma expressão de arrependimento, de tristeza pelo pecado, tanto pessoal como coletivo, porque o pecado não nos afeta tão somente pessoalmente, mas afeta as nossas relações, afeta a nossa cultura, afeta quem nós somos de maneira completa. Aqueles que choram por causa desse afastamento de Deus em relação ao nosso pecado, esses sim serão consolados. Esses sim, a promessa de Deus para eles é o perdão e a restauração. Meus irmãos, a consolação prometida por Jesus é o próprio consolo de Deus. É o consolo que vem através do seu Santo Espírito. No grego, Paraclitos, aquele que chama ao nosso lado, aquele que é chamado ao nosso lado para nos ajudar. Esse é o Espírito Santo de Deus, aquele que é chamado a estar ao nosso lado para nos ajudar e nos consolar. Essa é a promessa para aqueles que choram, um consolador. Por isso que são bem-aventurados. Esse consolo, meus irmãos, é uma antecipação do conforto eterno que nós encontraremos no reino de Deus. Você quer desfrutar do sentimento bom de consolo que nós encontraremos no céu? Chore pelo seu pecado. Se arrependa profundamente dos seus erros. Você quer desfrutar da presença do Santo Espírito de Deus na sua vida? Te ajudando, te confortando? Chore pelo seu pecado. Chore por esse distanciamento da presença de Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós devemos cultivar a humildade de Jesus, que Jesus nos ensina, reconhecer a nossa falência espiritual, a nossa completa dependência divina, dessa graça de Deus. Nós precisamos abraçar em todo o tempo o luto pelo nosso próprio erro, pela nossa própria falha, pelo nosso próprio pecado. Nós devemos nos ajoelhar e orar, para que o Espírito Santo de Deus nos leve ao verdadeiro arrependimento, para que Ele nos leve a um lamento sincero pelos nossos pecados, pela nossa própria injustiça nesse mundo. Nós olhamos para o mundo mal e dizemos: o mundo precisa de Deus. Jesus está olhando para a minha vida e dizendo: você precisa de Deus. Você precisa de um Redentor. Se você não chorar pelo seu pecado, você não será bem-aventurado. Se você não se arrepender genuinamente do seu pecado, você não vai viver o reino dos céus. Meus irmãos, diante do início do sermão de Jesus, nós somos convidados por Ele a abraçar esse chamado de ponta cabeça.
Um chamado que nos desafia a viver de forma contrária às nossas próprias expectativas mundanas, que nos mostra que a nossa verdadeira felicidade está na dependência de Deus e na consolação que somente Jesus Cristo nos oferece. Eu quero concluir esse sermão, meus irmãos, lembrando uma frase célebre do Martyn Lloyd-Jones, pastor Martyn Lloyd-Jones, que diz o seguinte: as bem-aventuranças são um convite radical para uma nova maneira de viver. Elas não apenas prometem alegria futura, mas garantem a presença e o poder de Cristo aqui e agora. Nós, meus irmãos, falamos constantemente da presença de Cristo, e talvez não tenha algo mais significativo que nos lembre dessa presença do nosso Senhor. Não existe nada que nós podemos nos relacionar a essa presença do que a Santa Ceia. Ela, meus irmãos, nos lembra do que realmente nós necessitamos. Enquanto, meus irmãos, partilhamos do pão e do cálice, nós somos convidados a contemplar uma presença real, transformadora de Cristo na nossa comunidade e especialmente nos nossos corações e na nossa vida. Meus irmãos, Cristo é o pão da vida que sustenta a nossa alma. Meus irmãos, Cristo é o cálice da nova aliança derramado por nós. Assim, meus irmãos, como as bem-aventuranças nos chamam para essa vida de humildade, de dependência de Deus, de consolo do Senhor, a ceia do Senhor nos lembra que tudo isso só é possível através do sangue do Cordeiro, através da graça de Jesus. Na mesa do Senhor, meus irmãos, nós encontramos não apenas a lembrança do sacrifício de Jesus, mas nós encontramos a promessa de uma presença continuamente transformadora nas nossas vidas. Qual é o nosso tema anual? Cristo é o quê? Emanuel, o Deus conosco. É isso que a ceia do Senhor nos lembra. Ele é o Emanuel. Que hoje, meus irmãos, ao participarmos juntos da ceia, a gente consiga renovar esse nosso relacionamento com esse Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos chama à transformação, que nos chama a uma obra exclusiva do seu Santo Espírito, a santificação. Como dizemos hoje de manhã, a fé sem obras, ela é necessário ser uma igreja visível, é necessário ser um agente transformador nesse mundo. Que a ceia do Senhor nos lembre que a obra está completa em Cristo Jesus, mas Ele nos chama a participar com Ele. E eu convido o reverendo Jair a vir à frente, para que possamos juntos cear no Senhor.